Agora sim. Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos para falarmos de Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Timbatível segue a todo vapor, tá? 1-0 contra o Anápolis. Aí você pensa, pô, só 1-0, mas foi um amasso, tá? 20 finalizações, bolas na trave, né? O goleiro trabalhando lá, o goleiro do Anápolis. Mas o Náutico conseguiu fazer o gol, né? Com o Igor Bolt, inclusive, fazendo seu primeiro gol aí com a camisa do Náutico. E o Timbu está classificado matematicamente, tá? Para a próxima fase, 32 pontos, 5 vitórias seguidas, 8 jogos sem tomar gol. Campanha irretocável desse Náutico. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Atos Rildo para falar desse jogo e também dessa grande campanha aí do Náutico na Série C e nos trabalhos técnicos, Alan Roberto. Você que está chegando aí, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí com outros torcedores, né? Aqui muita gente, obviamente, do Náutico, então ajuda aí, dá aquela moral para fazer aqui o 45 minutos crescer cada vez mais. Também agradecer aos nossos parceiros, Bet Nacional, né, a Bet dos brasileiros. Vai lá e vai na boa, tá? Bet Nacional é só para maiores de 18 anos e é para você se divertir, troquinho do pão. Aposta é entretenimento, não é investimento, é só para você assistir ali uma partida, deixar ela um pouco mais emocionante, só isso, nada além disso. Bom, Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta lá no nosso Apoia-se, apoia.se/podcast 45. E em contrapartida, você estará no nosso grupo do WhatsApp, que ainda tem Atuzildo por lá, né? Você está lá ainda, Atuzildo, nosso grupo, interagindo? Estou lá, estou lá. O ambiente tá tenso, É, tá bigodes nervosos ali, mas estamos lá. muito bem. Bom, é isso, galera chegando no chat aqui, muitas mensagens, Atuzildo. Aqui o Antes fala, bora. O Reapou fala, imagina não ser náutico, ano que vem tem clássico. O Chagas fala, deve ser muito ruim morar em Recife e não torcer pelo Náutico. O Bruno Lindenberg, é, aí eu acho que ele é rival já. Olha o consolo de Alvirrubro, ano que vem tem clássico, nada pode ser menor. Aí o Anderson Dutra responde, é porque já damos 6 pontos garantidos contra esse timinho do esporte. A galera já tá contando com o clássico do ano que vem, Atuzildo. Calma. Muita hora nessa calma. Historicamente, vamos Até lá. porque o esporte ainda está vivo matematicamente, né? Então, Tá temos super que... vivo. Eu acho que a parte do esporte é que eu tenho dúvida. A do Náutico eu estou mais confiante. Mas, veja só, brincadeiras à parte, historicamente, o clássico entre Náutico e Esporte em campeonatos nacionais sempre foram muito disputados. Se você for olhar, são vários anos que é uma vitória para cada lado, 2 empates, muito equilíbrio que tem nesse confronto quando disputa em campeonato nacional. Muito bem. O Marcos Vinícius fala que deixaram o Timba chegar. O Chagas também tá por aqui. O João Matheus, eu te amo, Náutico. Eduardo Lira fala, eu odeio Carlinhos. A gente sabe, viu? E o Carlinhos nem jogou hoje, né, Atuzildo? E jogou. E Carlinhos está numa boa É. fase. O Luiz tá por aqui também, diretamente de Monteiro, na Paraíba. É torcedor do Náutico que vai para Recife, tá? Nos quadrangulares. Muito bem. O Vitor Augusto manda um salve para você, Atuzildo. O Jorge Filho fala que o primeiro tempo de hoje foi um vislumbre, o último vislumbre do Náutico de 2021, né? Aquele Náutico que teve arrancada, né, na Série B, né? Ficou líder por várias rodadas. A gente vai chegar nisso, mas eu gostei dos dois tempos, tá? Eu não acho que teve uma Isso. discrepância muito grande entre o primeiro e o segundo, não. Gabriel Vitorino também tá por aqui. Deixa o like, hein, galera? Comentar é importante, mas o like é igualmente importante. E o Chagas fala aqui, quando levar um gol, qual será a reação? Eu não lembro. Quando se leva um gol, qual é a reação? Eu não lembro mais, é isso. 8 jogos. Posso ter contado errado, Atsildo, mas pelas minhas contas, a última vez que o Náutico sofreu gol foi contra o Maringá, na vitória por 2-1. 8 jogos. O Chagas, Fábio, o Chagas é um bandido. Ele ontem, rapaz, ele tava na live aqui, na live da ressaca. Aconteceu um negocinho chato, né?
infelizmente, na Ilha do Retiro. E Chagas estava aqui se passando por rubro-negro, porra. Só porque Acontece muito. meu irmão mandando superchat, eu tava assistindo e rindo, pô. Esse Chagas é um bandido. Muito bem, vamos começar a análise do jogo, Atuzildo, porque foi um jogo que a gente vê 1-0, né? Para quem não viu o jogo e vê só o placar, fica até parecendo que foi um jogo mais difícil do que foi. Mas não, né? O Náutico teve 20 finalizações, bolas na trave, né? 6 defesas do goleiro do Anápolis, fora os gols que ele levou, o gol que ele levou. Um jogo muito seguro, né? O Anápolis pouco criou, né? Pouco assustou o Muriel. E o Náutico venceu por 1-0, mesmo com muitos desfalques, né? Carlinhos, Auremi, Marco Antônio, né? O Lucas Cardoso, Paulo Sérgio. E mesmo assim o time mantém o nível. É uma máquina, Tuzil. Fábio, o Náutico ter vencido esse jogo, ter conseguido fazer o gol, né? Teve muitas oportunidades, a gente vai falar sobre isso. Mas o resultado ter sido 1-0 facilita muito para a gente que vai fazer a análise do jogo. Por quê? Porque a gente não precisa ficar entrando em embate com parte da torcida, né? Porque seria difícil você convencer a torcida que o jogo teria sido bom se tivesse sido 0-0. Porque a máxima de ser um time mais frágil, o Náutico está jogando em casa, era super favorito, e você tentar justificar um 0-0 é muito difícil. Vai ter as argumentações, produziu, mas foi serrote liso, ainda falta... ia chegar ao ponto de dizer assim, faltou criação, onde não faltou, o Náutico não tomou susto na defesa. Seria muito difícil para mim aqui ter que seguir essa linha se o jogo tivesse sido 0-0. Ainda bem que não foi, porque fica até uma análise mais fluida. E eu estou dizendo isso porque, de fato, o Náutico jogou bem, tá? O Náutico foi bem na partida. Para mim, nos dois tempos, foi dominante. O time do Anápolis teve algumas chegadas, porque algumas chegadas sempre vai ter, né? Então, é um chute cruzado aqui, uma bola que passa ali perto da trave, mas é sempre no quase. Não teve uma chance manifesta clara de gol, tá? Então, o Náutico, além de estar aí há 8 jogos sem tomar gol, o Náutico vem se solidificando nesse quesito, porque parece que jogo a jogo os times vão tendo menos oportunidades, principalmente de chance clara de gol. E mesmo com os desfalques, como você citou, né, o Náutico hoje ele estava com o Muriel, com Arnaldo e Igor Fernandes nas laterais, então até aí o time que vem jogando, o time base. Agora a zaga com bastante mudança, né? Os dois titulares, o Matheus Silva, continua com o estiramento muscular e o Carlinhos estava suspenso para o jogo. Então o Náutico jogou com o João Mastro, que desde que entrou, vem jogando muito bem. Olha aí, Cássio aí. Ó. Convidei Cássio para a live. Não tava Olha quem apareceu. O homem apareceu. A participação leve. Pronto, mas é isso que é bom. Cássio aparece lá para dar uns 20 minutos ali de timba ali, para poder ajudar nesse pai bola. E é sempre bom a gente ter uma visão diferente. Cássio que às vezes comentava jogos do Náutico aqui comigo, mas nunca mais comentou. Eu perguntei para ele essa semana, Fábio, tá assistindo o jogo do Náutico, Cássio? Ele disse, assisto todo o jogo. Eu disse, meu amigo, eu sei que é muito cansaço das lives, mas se der, se tiver disposto, se tiver sem fazer nada, apareça lá. Hoje a promoção estava imperdível na live. Era coisa para ganhar 15 mil reais, assim, tava... A live, o Pix, né? Não, tava imperdível, assim, era só participar, mas eu fiquei tentado assim, mas não vou não. E o engraçado, Cássio, é que eu tenho um amigo, mando um abraço até para ele, Diogo Amaral, piloto Diogo Amaral. Ele mandou para mim na hora, ele disse, olha, acabei de ganhar um prêmio aqui. Eu estava assistindo no a Globo IPTV hoje deu uma... Importante perguntar se chegou, né? Não, aí o vencedor foi Diogo Amaral. Não foi ele que mandou, obviamente, mas na hora que enviaram o Pix para ele, eu disse, bateu aí, pingou. Ele simplesmente não pingou, não. 5.600 era o primeiro sorteio. O primeiro sorteio foi 5.600. Se tivesse pingado, a gente ia ter que refazer aqui todas as críticas que a gente acabou fazendo, né? Porque o esquema dá certo, né? Imagina, o plot twist que seria
se de fato pingasse, mas o golpe... Mas até onde se sabe, nunca apareceu alguém. Eu sempre acho esse mundo ele sempre me surpreende muito como geralmente termina em empate. Eu acho uma coincidência muito grande. Não, Aí sempre termina em empate de forma coincidência, eu trato como coincidência. Aí sempre para desempatar, aí eles dobram o prêmio, aí dão mais 2 minutos. Não, e tem uns certos golpes que é tão escancarado. Dizem. Tem uns certos golpes que é tão escancarado, tem uns cometimentos de crime que são tão escancarados que parece que todo mundo foi vista grossa, né? Agora teve o caso aí do... É bizarro, pô. Esse do Pix, assim, ninguém fazer nada, assim, absurdo. Mas eu acho que a PF entra nessa aí e a gente consegue acabar com esse golpe aí. Eu acho que uma hora a PF tá caladinha, mas uma hora eu acho que vai chegar rasgando dessa turma aí. Viu? Mas vamos lá. Incrível que nunca cai, né? As lives da Série C. Eu acho que a Sportnet agora, né? Que era o nosso futebol. Cara, tem vezes que tá passando lá e tá passando o canal do Pix e tem mais audiência no canal do Pix do que a transmissão oficial. Né? É surreal. Mas vamos lá. Vamos lá, Tuzildo. Aí o Náutico teve essa mudança na zaga, né? Então, o João Mastro entrando junto com o Ryan. João Mastro vem bem, tá? Desde que ele entrou, substituindo o Matheus Silva. Primeiro ele tinha substituído o Carlinhos no jogo, mas depois o Matheus Silva machucou, então ele passou a substituir o Matheus Silva. E ele vem bem. O Ryan a gente comenta daqui a pouco, mas não deixou de ser o Ryan, né? É um jogador mais inseguro ali no meio de zaga do Náutico. O Náutico voltou com o Igor Pereira, né, que estava suspenso no último jogo, e o Marco Antônio, que estava suspenso para esse jogo, entrou o Enderson no lugar dele, fechando ali o ataque com o Patrick Alain, Vinícius de um lado, o Hélio Borges do outro, e o Mezenga, porque o Paulo Sérgio continua fora. No início do jogo, Fábio, eu fiquei um pouco surpreendido com a marcação do Anápolis. O Anápolis ele esboçou fazer uma marcação alta em cima do Náutico. E eu achei bom isso acontecer, porque eu queria saber como é que o Náutico se comportava perante a uma marcação-pressão. Faz tempo que eu não vejo nenhum time marcando pressão o Náutico. E eu gostei. Isso durou 5, 10 minutos, porque o Náutico se saiu tão bem saindo dessa marcação-pressão que o Anápolis desistiu e não voltou a essa marcação-pressão em nenhum momento do jogo. Mas eu gostei que o Náutico está com boas associações, o Náutico está com um bom toque de bola, está fluido. Isso aconteceu nesse momento, mas aconteceu, na verdade, no jogo inteiro. Mas no início da partida, para sair da marcação-pressão, o Náutico estava com um bom toque de bola, mesmo na defesa. E já foi saindo dessa pressão que o Náutico consegue a primeira chegada. O Náutico sai da pressão ali pelo lado direito, a bola chega no Patrick Alain, ele enfia para o Hélio Borges, que sai na cara do gol e chuta na trave. Porém, o lance estava em impedimento, coisa que a transmissão não conseguiu observar isso e passou o jogo todo citando essa bola na trave de Hélio Borges. Mas eu entendi por que citaram. Eu acho que é uma coisa que eu de vez em quando eu analiso. É porque eu acho que o lance foi a Vera. Assim, então, ele diz que ressalvou, estava impedido, mas tipo, não foi aquele lance que está parado e o cara continua a jogada. Por exemplo, para dar um exemplo, no primeiro tempo ainda teve o lance foi parado e o cara do Anápolis continuou lá e ainda mandou a bola para o gol. Tipo, ninguém vai falar, o Anápolis teve um gol que depois foi lá, não estava parado. Nesse lance eu acho que estava todo mundo à Vera e o cara acertou a trave. Aí de repente o lance para. Mas não é só como observação. Você, obviamente, para o scout, não entra. O lance está parado, não entra. Mas eu acho que para análise do jogo entra, porque aquele lance ali, por um detalhezinho, estava impedido, mas o Náutico criou aquela jogada, outro time tentou defender aquela jogada. Eu, por exemplo, no meu texto eu coloquei, tá? Assim, eu consigo. O Náutico, assim, o lance que está impedimento, tá, mas que foi na trave de Hélio Borges. É tão relevante, Cássio, que eu já iniciei, porque a jogada é muito boa. A jogada é de uma saída da pressão. Então, é relevante para esse início de partida, mas o goleiro dá uma parada, tá? O goleiro nem se joga na bola, ele já tinha visto que estava impedido, mas foi a primeira chegada do Náutico, tá? Mas logo em seguida, o Náutico já consegue outra chegada com o próprio Hélio Borges, dessa vez uma jogada pela esquerda, o Mezenga, ele faz um pivô ali, praticamente dentro da pequena área. Aí o Patrick Alain disputa essa bola e a bola sobra de novo para o Hélio Borges, que foi muito acionado nesse início da partida. E o Hélio Borges agora finaliza e a bola bate na trave. E agora valendo, né? Agora
entra até ali nas estatísticas essa finalização do Hélio Borges. Então foi um começo de jogo assim, de muita pressão, e aí nesse momento, como eu disse, o Anápolis já larga aquela marcação-pressão, né? Ele viu que aquilo não era sustentável, ficou no bloco mais baixo, e o Náutico começou a ter essa produção em cima do Anápolis de forma mais incisiva. O Náutico foi tentando outra jogada dentro da área, sempre muito fluido. Teve uma jogada pela esquerda que o Vinícius ele adentra dentro da área, né? O Vinícius fez uma boa partida, está conseguindo ser mais fluido, está conseguindo entrar dentro da área, e ele faz uma boa jogada. Aí ele cruza voltando para o Patrick Alain, mas o Patrick Alain dessa vez não pega bem na bola ali, a bola saiu machucada. O Náutico continua, né, com esse domínio ali durante o primeiro tempo. Tem uma outra jogada que a bola sobra dentro da área para o Igor Pereira, ele acaba isolando a bola, né, chutando por cima. Isso tudo acontecendo sem o Anápolis ter uma chance clara de gol. Teve uma bola cruzada que caiu na ponta esquerda, mas Muriel só fez acompanhar. Depois teve um chute de fora da área também, que Muriel também só fez tirar com os olhos ali, mas nada que viesse assustar. E eu gostei desse primeiro tempo do Náutico, tá? Foi um primeiro tempo que o Náutico ele não dá oportunidade para o adversário, ele tem o domínio e ele consegue boas jogadas, consegue algumas boas chances de gol. Teve uma outra jogada que o Arnaldo cruza a bola para o Mezenga tenta se esticar ali, não deu para ver se ele chega a raspar na bola, eu até acho que não, e a bola depois raspa a trave. Essa jogada também ali muito perigosa ali do Náutico, também pela direita, né? O Náutico foi muito incisivo pela direita. Então o Náutico não toma susto no primeiro tempo, consegue ter um volume, entra dentro da área do Anápolis várias vezes, faltou o gol. Já no segundo tempo, começa um pouco mais lento ali, do ritmo que vinha no primeiro. Acho que os primeiros 15 minutos ali, o Náutico está no ritmo mais lento, mas logo começa a acelerar novamente. Outra jogada também muito boa de Vinícius, que Vinícius entra pela ponta esquerda dentro da área. Depois, logo em seguida, tem uma jogada de Hélio Borges pela direita, que ele cruza para a chegada do Wenderson. O Wenderson fazendo assim a mesma coisa que o Marco Antônio fazia. São jogadores diferentes. O Marco Antônio vem numa fase muito melhor do que o Wenderson, mas eu acho que essa jogada mostra como ele entrou para fazer exatamente o que o Marco Antônio vem fazendo. O que mostra que o Hélio está com muito controle do grupo, está com muito controle do time, porque sai uma peça, entra outra, guardada ali as proporções ali da parte técnica do jogador, mas o jogador tenta desempenhar o que o outro fazia. E essa entrada da área de Wenderson, finalizando esse cruzamento de Hélio Borges, foi uma boa chance do Náutico. O goleiro fez uma boa defesa. Foi uma jogada que lembrou muito o Marco Antônio. O Marco Antônio sempre vem fazendo essas jogadas, né? Até conseguindo fazer alguns gols. E aí o Náutico começa a fazer algumas mudanças, né? O Igor Bolt entra no lugar de Mezenga, que não está fazendo um jogo horrível, mas o centroavante precisa ter estrela também, né? Precisa ter mais oportunidade de gol. Acho que faltou isso um pouco. Ele saiu, o gol saiu, né? Exatamente. Porque ele sai e o centroavante acaba fazendo gol sem goleiro praticamente, o Igor Bolt. A substituição foi o Raimar no lugar do Ryan. É uma inversão que o Hélio já tinha feito no jogo contra o Floresta, que era um jogo com característica parecida, né? O Náutico em casa, contra um time mais frágil. Porém, naquele jogo o Náutico não estava jogando bem, não jogou bem naquele jogo. Dessa vez o Náutico estava bem na partida, mas ele opta também por fazer isso, que é entrar o lateral esquerdo no lugar do zagueiro. Aí ele recua o Igor Fernandes da lateral esquerda para a zaga e coloca o Raimar jogando pela esquerda. Raimar, que tem uma característica mais ofensiva. Mas logo depois da substituição, o Náutico faz uma boa jogada pelo lado esquerdo com o Patrick Alain, que acha o Vinícius dentro da área. Destaque para o Vinícius, está sempre conseguindo entrar dentro da área com essa bola dominada. Ele, depois que virou a chave ali naquele jogo dos aflitos, que ele fez aquele gol ali, se emocionou, né? Porque ele sabia que estava vindo numa fase muito ruim. Ele começou a ser um pouco do Vinícius que atuou aqui em 2021, né? Um Vinícius que dá assistência, inclusive deu essa assistência para o Igor Bolt. Ele, como eu disse, ele entrou dentro da área
cruzou a bola e o Hugo Bolt fez de peito, tá? A bola ali, sem goleiro, era o recurso que tinha, não dava nem para ele cabecear, a bola veio em cima dele ali, foi um cruzamento forte do Vinícius, ele de peito ali, parece um lance de futebol ali, acaba fazendo um gol de peito, mas o Vinícius, ele retomou essa confiança e ele está conseguindo fazer boas jogadas, está conseguindo entrar dentro da área, está conseguindo fazer seus gols, hoje fez uma assistência e está sendo de fato o líder, tá? Porque ele veio para o Náutico para ser esse líder técnico, ele precisava ser esse cara que conseguisse quebrar uma linha, conseguisse botar para cima do lateral esquerdo, do zagueiro que aparecesse pelo lado dele, conseguisse ter uma produção boa de gols e assistência, e de uns 4, 5 jogos para cá, ele está sendo esse cara. Então, ele faz esse cruzamento, o Igor Butti faz o gol, e o Náutico faz 1-0, e o Náutico já entende ali que 1-0 era o placar que o Náutico precisava, era o placar que o Náutico queria, e o Náutico começa ali tentar levar o jogo para o final da partida, a classificação já vinha com o resultado, né? O empate já era suficiente, mas assim que o Náutico consegue ficar à frente do placar, ele começa a cadenciar mais o jogo para levar o jogo até o final, começa a fazer algumas substituições, aí entra o Samuel, que sempre é um jogador que entra ali quando o Hélio já está pensando no fim do jogo, né? É um cara que entra mais para destruição mesmo. E aí o Hélio vai fazendo algumas substituições. O Náutico ainda tem algumas chances, né? Já nos acréscimos, o Hugo Bolt tem uma chance incrível ali, de frente para o goleiro do Anápolis. Ele até demora para poder tomar a decisão, opta pelo chute forte, e o goleiro do Anápolis defende, mas aí o Anápolis também não tem muita força para chegar, e o Náutico acaba vencendo a partida. Como a gente disse no início, Fábio, o Náutico classificado, o Náutico que está 8 jogos sem tomar gol, 5 vitórias consecutivas, faltando 2 jogos... 10 sem perder na Série C. Isso. Faltando 2 jogos para terminar essa primeira fase, e a partir de agora, com foco total na segunda fase, e prestando atenção para não cair em algumas armadilhas, né? Para não deixar esse ritmo baixar para poder chegar em alta intensidade na próxima fase. E o professor Hélio dos Anjos, tá? Já trabalhou isso durante a semana, já falou com os jogadores, disse que não quer nenhum tipo de postagem, nada que seja referente ou comportamento que seja referente a algo do tipo do já ganhou. Disse que restava 9 jogos, né, com esse, 6 no quadrangular. O Náutico tinha esse jogo a fazer, eram 3 do fim da primeira fase, agora são 8 jogos, né, que faltam. Então, um treinador muito experiente, né, já viveu esse momento, sabe a importância do foco, sabe que salto alto é sempre um risco, mas eu confesso que dessa vez eu estou muito tranquilo, muito por causa da presença do Hélio dos Anjos, mas tudo que eu venho conseguindo acompanhar informações internas, de bastidores, leva a que o Náutico está muito atento a essa questão de salto alto, e eu acho que o Náutico tende a chegar bem, Fábio, na segunda fase. Muito bem, a gente tem um gol aí, Alan Roberto. Vamos colocar na tela, né? Vídeo gravado pelo próprio Náutico, né? Para as mídias sociais, cruzamento do Vinícius, e o Bolt teve velocidade, né? Infiltrou ali, foi rápido e empurrou para dentro. Ô, Fábio, só para não esquecer, o Chagas lembrou bem ali, logo após o primeiro gol do Náutico, o Náutico teve um gol anulado, né? Foi erradamente pelo juiz, com uma jogada de João Macho, que veio com essa bola da defesa, esperou o momento certo para poder dar enfiada para Hélio Borges. Hélio Borges aparece nas costas da zaga, depois ele acaba tocando ali para o Igor Boto, que faz o gol, e o juiz paralisa o lance, marcando impedimento do Hélio Borges, mas pelo lance que a gente viu, assim, não estava impedido, assim, até por muito, tá? Então foi um erro do juiz aí que tirou esse segundo gol do Náutico. A gente tem um superchat aqui da Beatriz Railani. Fala, Roberto vai colocar na tela. Ela pergunta, Cássio Zirpoli, podemos dizer que o Náutico é o favorito ao acesso? Beatriz, veja só,
Pelo regulamento, a terceira divisão ela tem uma particularidade que é zerar. O único benefício da campanha, e você pode ter 10 pontos, o Botafogo da Paraíba sabe muito bem disso, você pode ter 10 pontos a mais como líder. O Caxias é um líder há bastante tempo e de repente alguém... Já tem 5 times garantidos, né, do G8. E de repente, na última fase, um time chega em oitavo, como foi o Vitória em 2022. E na hora que zera o processo, a única vantagem de terminar entre os 4 primeiros vai ser ter o mando de campo na última rodada, na sexta rodada. Ou seja, os 8 times serão divididos em 2 quadrangulares, em ida e volta, os jogos dentro dos próprios quadrangulares, ou seja, 6 rodadas, e os 2 melhores de cada grupo conseguem o acesso. Aí os líderes disputam o título, mas enfim, os 2 melhores de cada grupo disputam o acesso. O que é importante para o Náutico nesse momento? Tem vários ensinamentos que você vai pegando com o tempo. Para mim, o principal nesse momento, muito mais do que, embora esteja encaminhado, que o Náutico tende a fazer o último jogo nos aflitos. Hoje é o vice-líder, faltam 2 rodadas, ele ainda vai jogar uma partida em casa, uma defesa que não toma gol, então assim, tende a ficar no mínimo em 4º lugar, eu imagino, e se isso acontecer, o Náutico será um dos mandantes na última rodada. Então, talvez mais importante do que isso, porque isso já está bem encaminhado, é não diminuir o ritmo que o Náutico conseguiu ter até agora. E eu sempre vou lembrar do exemplo do Santa, que o Santa chegou a fazer na Série C, até que eram 2 grupos ainda. Eram grupos regionalizados, né? Não era esse modelo de turno único de 19 rodadas. Mas o Santa Cruz, acho que isso é 2020, que em 21 ele cai, né? Acho que em 20 ele fez uma primeira fase excelente. Aí nos últimos jogos começou a poupar, guardando para a segunda fase, e daquele momento perdeu o encaixe. Aquela desaceleração, não é videogame. Eu sempre digo, não é videogame, que é só ligar a chave de novo, ou pisar no acelerador e enfim, botar o carro para andar de novo. Você perde o ritmo, você perde a confiança, tem vários fatores. E aquilo eu achei... E a gente falava na época, quando começou a desacelerar, tá? Para não ser engenheiro de obra pronta. Isso não é o ideal, embora tivesse poupando, você pode até... Enfim, se o cara tiver com CK muito alto, assim, você poupa, mas não muitas peças, assim. E nesse caso do Náutico, que como a vaga do Náutico faltam só 2 rodadas, nem tem tanto tempo assim para o Náutico desacelerar. Embora as rodadas sejam semanais, ou seja, mas querendo ou não, são mais 15 dias, né? Mais 2 fins de semana. Mas se o Náutico mantiver, Beatriz, esse desempenho que ele vem tendo, já são 10 rodadas pontuando, 7 vitórias e 3 empates, são 8 jogos seguidos sem tomar um gol, 5 vitórias seguidas, 10 rodadas seguidas pontuando e 8 rodadas seguidas sem levar um gol. 6 gols em 17 partidas, isso dá uma média de 0,35. Já fiz essa conta, não fiz de cabeça aqui, olhei para cima, mas não foi olhando para cima fazendo a conta não, é só para lembrar. 0,35, não. Já tinha feito aqui no blog, 0,35. A manutenção desse ritmo, é uma coisa que até acho que Atos tinha falado num desses telecasts anteriores, que na verdade o Náutico é o melhor time da competição nesse momento. O Caxias é um líder há bastante tempo, é verdade, porque é um time mais regular, né? Assim, é um time que está ali nas cabeças da competição desde a largada. O Náutico demorou a se encontrar, o Náutico começou a perder da Itabaiana, demitindo o treinador, chega ali dos Anjos e os resultados não aconteceram. Nessa própria sequência, por exemplo, lá no comecinho dela, teve um jogo contra o Floresta que o Náutico parecia que tinha desperdiçado uma oportunidade, foi um empate 0-0, que parecia que tinha desperdiçado uma oportunidade de engrenar, mas acabou engrenando. E aí é justamente isso. O Náutico, nesse momento, talvez seja o time mais agudo desse campeonato. Pela solidez defensiva e a quantidade de oportunidades que o time vem criando no ataque. Porque, embora o gol tenha saído aos 31 do segundo tempo, detalhe, foi melhor no primeiro tempo do que no segundo, na minha opinião. Assim, o 0-0 do primeiro tempo foi assim, foi o Anápolis assim, porque ainda bem que terminou o primeiro tempo. Enquanto no segundo eu já acho que o Anápolis já poder, que azar. Tava quase segurando, o Náutico estava começando a ter poucas oportunidades, as chances não tão claras quanto as do primeiro tempo. Mas o Náutico, querendo ou não, ele criou no primeiro tempo, criou no segundo e foi melhor. Isso vem sendo o que a gente tem acompanhado nessas últimas rodadas. Esse time, chegando dessa forma no quadrangular, a questão é que só são apenas 6 rodadas. Tu joga a primeira rodada, de repente dá errado ali, faz um pênalti, perdeu, já volta pressionado para a segunda rodada. Vira tiro curto, fica um campeonato muito curto. Mas é muito melhor chegar do jeito que o Náutico está chegando do que, ainda que o Vitória tenha subido ali em oitavo, tenha conquistado a vaga na última rodada e depois tenha conseguido o acesso, mas ali é num avalanche, as coisas Vitória e Paysandu, né? São os exemplos recentes que... O Remo também no passado, né? Na verdade, não acontece de vez em quando, veja, essa avalanche acontece de vez em quando. Mas é naquela, Fábio, onde
tudo começa a dar certo. De vez em quando, nem tudo precisa dar certo. Você pode subir com muitas coisas dando certo. Não precisa ser tudo dando certo. Assim, os planetas não precisam se alinhar para só assim que o time sobe. O Náutico ele tá numa dessa de que, não baixando esse ritmo, para mim, ele será um dos favoritos ao acesso. Porque, repito, será um quadrangular, 6 rodadas, 1, 2, 3, 4. Se ficar em segundo, ou seja, ficar na frente de 2 times, sobe. E, obviamente, não tem como prever muito como é que vai ser o quadrangular agora, né? Tu lembra como é a composição? Por exemplo, se o Náutico ficar... eu tô falando, não tem como prever muito agora, porque eu acho que está tudo muito colado ainda. Eu até tenho o regulamento, não sei de cabeça não, mas posso até abrir o regulamento aqui. Mas eu acho que está todo muito, muito próximo para dizer quem o Náutico vai pegar. Eu acho que o que dá para dizer é o seguinte, dificilmente o Náutico vai pegar o Caxias. Eu acho que vai ficar... Porque para pegar o Caxias, o Náutico tem que ser quarto. Se for segundo ou terceiro, eu acho que ele vai para o lado. Provavelmente, porque a composição é segundo, terceiro, sexto e sétimo. Isso aí eu sei. Então, é cruzamento olímpico, né? Seria como se fosse cruzamento olímpico, né? Exato. De um lado fica primeiro, quarto, quinto e oitavo. Do outro lado fica segundo, terceiro, sexto e sétimo. Então, o Náutico, assim, é quase certo que ele vai ficar ou em segundo ou em terceiro. Uma preocupação que eu tinha antes da rodada é que eu acho o São Bernardo um dos times mais fortes ao lado do Náutico. E eu não queria pegar o São Bernardo. Só que aconteceu que essa rodada, o São Bernardo acabou tropeçando diante do Figueirense em casa. Então, a Ponte Preta assumiu a terceira colocação. Então, hoje, iria Náutico, Ponte Preta. Na parte de baixo, deve rodar muito ainda, mas hoje é Floresta e Confiança. O que estaria um grupo bom, tá? Mas a minha dúvida, na verdade, tu sabe qual é a composição dos jogos em casa e fora de cada um dos quadrangulares? Porque mas tem diferença, né? Não sei se cortou para Fábio. Na hora que ia fazer a pergunta, para mim ficou mudo. Não sei se... É porque eu queria saber a composição dos jogos dentro e fora, Cássio. Não. Detalhe, a tabela prevê isso. Prevê. Ela já tem lá tudinho. Acho que foi Fábio que disse, não foi Fábio? Que aonde o Náutico está hoje, o primeiro jogo é fora de casa, não é isso? Ele encerra em casa. Eu sei que ele começa com o 7º colocado fora e termina com o 7º colocado em casa. É sempre assim. O melhor campanha começa com o pior campanha fora. E termina com o pior campanha... Se o Náutico for a melhor campanha do grupo, né? Do grupo que for o dele. Mas dá para ver, estou abrindo aqui a tabela, porque como eu falo, a tabela ela já tem isso pré-determinado. Só abrir para ver como é que está aqui. Pronto, aqui o Gabriel colocou aqui, não sei se está certo, mas ele colocou. É isso mesmo. Fora, casa, fora, casa, fora, casa. E o terceiro joga fora, aí casa em casa, fora e termina em casa. Eu prefiro a segunda, tá? Era esse o ponto que eu queria trazer. Cara, vocês não vão acreditar, não, mas que azar. Nesse momento, eu fui abrir a tabela da CBF. Alguém cadastrou errado. Se você abrir a tabela, o PDF da tabela da Série C está abrindo da Série D. Lady Murphy, miserável, viu? Alguém cadastrou errado assim. Eu achei estranho, mas enfim, mas, Cássio, cadastrar a tabela errada. Se o Gabriel estiver correto, veja a diferença. O segundo, porque o Náutico vai terminar em segundo e terceiro. O segundo joga alternado, fora em casa, até o final. E o terceiro, ele joga com 2 sequências. Uma sequência em casa de 2 jogos, depois uma sequência fora de 2 jogos. Eu não gosto muito dessa segunda hipótese. Eu prefiro a alternada em casa e fora do que ter 2 jogos de sequência em casa e 2 jogos de sequência fora. Eu acho isso uma bobagem, tá? Mas que cabe um debatezinho. Por exemplo, eu não acho isso tão relevante quanto quando é mata-mata, jogar dentro e fora. Porque aí, historicamente, tem uma base muito maior de dados. O time que joga a última partida em casa no mata-mata tem vantagem, tá? Agora, dentro do quadrangular, não tem muitos dados, né? Porque não é algo usual o quadrangular. Existia muito na Série B, no começo dos anos 2000, inclusive o Náutico disputou bastante. Acho que lá atrás, na Série C também, na década de 90, também o Náutico chegou a disputar quadrangular. Mas hoje em dia não é muito usual. Então... Da Série C, nós disputou o quadrangular final, que aí subiam 2, eram 2 vagas. Aí foi Náutico, Serra, São Raimundo e o Fluminense.
e os quadrangulares da Série B, né? Mas teve, acho que 2004, teve quadrangular semifinal, que é o que acontece agora. Que acho que é esse modelo, né? 2004, o Náutico cai no primeiro quadrangular da Série B. Depois de ter feito a primeira fase excepcional, inclusive. Em 2005, ele passa no primeiro quadrangular da Série B, ele cai no segundo, que é aquele quadrangular famoso com Santa Cruz, Portuguesa e Grêmio. Mas aí sobre a próxima fase, Atos, eu acho que é muito como o time também tem que se preparar para a adversidade, né? Porque há muito tempo ele não vê uma adversidade. E aí, certamente ele vai estrear fora de casa, né? E aí, quando você joga fora de casa, em tese, você tem uma probabilidade maior de não vencer ou até de perder, né? Então, eu acho que é muito saber lidar com um possível tropeço na estreia, por exemplo. Você joga fora contra um time um Confiança, por exemplo, que é um adversário possível. Você pode perder lá. E aí você joga em casa com a obrigação de vencer, porque você começa de 6 rodadas, 2 você não vence, por um time como o Náutico, onde tudo é superlativo e também quando é para baixo também a pressão é muito maior. Eu acho que o único risco é esse. Para mim é o Náutico saber lidar com o tropeço. Fora isso, se ele ganhar um dos 2 jogos iniciais, ele já vai fazer o feijão com arroz ali para subir. Eu acho muito difícil não... Essa estreia, Fábio, fora de casa, é algo que não me assusta tanto, tá? Apesar de ter é um jogo mais difícil, obviamente. É um jogo que tem uma probabilidade de você não sair com uma vitória maior. Isso é natural. Mas o Náutico vem jogando tão bem fora de casa que não me preocupa tanto. Por exemplo, eu acho que hoje colocaria na cabeça do torcedor uma desconfiança maior do Náutico conseguir produzir contra um time fechado em casa. Hoje o Náutico conseguiu produzir bem. O Náutico já teve jogos em casa que não conseguiu produzir, que teve dificuldade contra a retranca, do que o Náutico ter um bom desempenho fora de casa. Hoje eu tenho mais confiança no bom desempenho fora de casa, até porque é um jogo que você tem mais espaço, tá? Os adversários vão tentar ser o protagonista do jogo e o Náutico gosta desse tipo de jogo, que o Náutico consegue fazer a destruição e ter boas oportunidades. Então, o jogo ser fora de casa, para mim, não é um problema, tá? Apesar do risco de você não conseguir um resultado positivo. Muito bem. Mas fato é que os números do Náutico são impressionantes, né? Ele é a melhor defesa com... Santa. Assim, basta não baixar a guarda. Se chegar nesse ritmo, vai ser melhor que os adversários. Vencendo assim, numa sequência, encaixou de uma forma, de um nível de confiança muito grande, pô. E futebol e campeonato tem isso. Tem um destaque óbvio, Fábio, mas é diferente, assim, porque, veja, todo campeonato, assim, como é a Série C, vai ter um primeiro colocado, vai ter um segundo colocado, que você vai olhar e vai dizer, pô, são os times que vão chegar melhor, que tiveram a melhor campanha. Agora, essa campanha do Náutico, ela tem um fator que é 8 jogos sem tomar gol. Meu amigo, todo mundo respeita isso. Todo mundo olha e diz assim, meu irmão, como é que esse time não vai conseguir seus objetivos? Eu coloquei no blog, eu me dei o direito de não pesquisar. Eu simplesmente assim, meu irmão, domingo eu vou colocar assim. Eu coloquei assim, Atos. Eu não lembro da última vez que isso aconteceu. Eu não vou passar aqui 3 horas até pesquisando 50 anos aqui. Quando é que aconteceu isso? Eu não lembro de ter visto algo parecido em campeonatos nacionais. Assim, aqui... Eu tô falando do Parque do Náutico ou no geral? Não, de Pernambuco. Eu não me recordo. Seja qual for a divisão, A, B, C, D, qualquer... Enfim. Um dos 8 jogos sem gol, né? 8 jogos sem tomar gol, assim, realmente... Porque, assim, Pernambucano já deu, o próprio Náutico já foi até pro Guinness Book, né, Neca? Era 1.400 minutos. Só para detalhe, o Náutico já tá com 749. Juntando, eu fiz uma conta só na hora que ele sai aquele gol do Maringá, acho que foi do Maringá o último, e o resto daquele jogo e todos os jogos com 90. Porque tem os acréscimos, mas ao mesmo tempo tem jogo lance que para. Então, assim, como parece que é uma conta meio clássica, é você contar o tempo do jogo especificamente sem os acréscimos, enfim. Mas se você for colocando os acréscimos, deve ser até bem mais do que isso, inclusive. Não me recordo de nada parecido com isso, não. Ano passado, eu lembro que até fui conferir aqui, a Ferroviária, né? Ela tomou 9 gols na primeira fase. Inclusive, ela chegou na última rodada, que foi um jogo contra o Botafogo ganhou 2-0. Né? Aí ela tomou. Aí no final, né?
ela acabou com 9 gols sofridos na primeira fase, né? O Náutico tem 2 jogos, acho improvável que o Náutico tome 3 gols em 2 jogos. Certamente, em termos de Série C, vai ser a melhor defesa da história. E até sobre essa questão da Ferroviária, né? Ela tomou 9 gols na primeira fase e tomou 12 no quadrangular, né? Para você ver que o quadrangular é outro campeonato. Ela até subiu, ela conseguiu subir, mas tomou muito gol, né? Então, assim, eu acho que o Náutico está encaminhado muito pela questão da defesa e muito pela variedade do elenco, né, Atos? Hoje o Igor Bolt entrou, resolveu, enfim, o Lucas Cardoso tinha entrado algumas rodadas, também entrou nesse time como uma luva, né? Eu acho que o Náutico tem muitas opções ali no time, não depende de um jogador, né? O Paulo Sérgio pouco jogou, né, nessa primeira fase. E o Náutico não dependeu dele. Então acho que os dois fatores de tomar pouco gol e também ser um time que não depende de 1 ou 2 jogadores, eu acho que isso deixa o Náutico de fato muito perto do acesso. Mas lembrando, é outro campeonato e um time como o Náutico, a pressão é triplicada. E um início ruim pode complicar bastante. O que está acontecendo é que o time do Náutico ele está tão encaixado, ele está tão entrosado, que se você tira uma peça e coloca outra, essa peça que entra está conseguindo manter o nível da peça que saiu. A gente viu hoje com o Anderson, não foi assim perto da partida que o Marco Antônio vem fazendo nos últimos jogos. Mas ele conseguiu emular o que o Marco Antônio faz. Até o Ryan, veja, que teve suas falhas no jogo de hoje. Mas não é um Ryan que a gente diz assim, pronto, o Ryan antes era o seguinte, o Náutico vai perder esse jogo porque Ryan está em campo. Ele hoje, o time não deixa ele ser um protagonista negativo do jogo. A mesma coisa aconteceu com o Mezenga. O Mezenga começou a ser uma peça que você começa a enxergar algumas situações que ele colabora. A partida de hoje já não foi tão boa. A última partida, assim, ele fez uma partida, foi a melhor partida dele com a camisa do Náutico. Mas está acontecendo muito isso. Os jogadores saem e os que entram conseguem manter o mesmo nível e emulando o que o outro fazia. Agora, Fábio, o Náutico tem as 2 partidas. Pega o São Bernardo fora na próxima rodada. São Bernardo esse que vai com muitos desfalques. Hoje, 3 hoje. Hoje foram 3 desfalques, o jogador expulso. Agora, na última rodada, agora me fugiu. Quem é o time da última rodada? O Ituano. O Ituano que está muito mal, né? Mazola tá por lá ainda? Deve estar, né? Acho que sim. Acho que sim. Não, na verdade, eu acabei confundindo Ituano com o Tombense. Ituano é que está disputando ali o G8 ainda, né? O Ituano tá. O Ituano mais uma vitória em 6 jogos. Que se o Náutico vencer, for a 35, ele praticamente, só basta fazer o resultado dos aflitos, ele sacramenta o G4, que é a lógica que a gente estava falando de ser... Vamos colocar a tabela aí, Alan, até para ilustrar isso. na última rodada. Pedir para o Alan separar, tá aí, né? O Náutico tem 32, né? Já está matematicamente classificado, né? Porque o G8 vai ter ali 23 pontos, né? Ao final da rodada. Então, 9 pontos, né? Então não tem mais, a gente só tem 6 pontos em disputa, né? 2 rodadas restantes. Então, mesmo se perdesse, o Náutico estaria matematicamente classificado. O saldo de gol também do Náutico está uma cavalice. 15, né? Discrepante do resto. Por isso que se vencer na última rodada está praticamente classificado, porque para tirar 9 gols vai ser meio chato. E a segunda melhor defesa da Série C é o São Bernardo com 12, né? O dobro de gols que o Náutico sofreu. E o líder, Caxias, tomou 17. Isso aí... Era o meu medo do Botafogo também. O Botafogo tomava gol todo jogo ano passado. Eu falei, meu, time que toma gol todo jogo, num quadrangular, às vezes o ataque não funciona, você tomar um gol, já era. Então... Apesar disso ser muito subjetivo, eu acho que cada um vai ter sua visão de os times que quer enfrentar na próxima fase, né? Alguns vão ter uma visão mais pro time de camisa, evitar esse time de camisa. O outro que conseguiu acompanhar mais a Série C vai tentar pegar um time que acha que o nível técnico é mais baixo, mas eu vou dar aqui o meu palpite, tá? Para o torcedor do Náutico acompanhar aí. Eu torceria para a Ponte Preta ficar à frente de Londrina e São Bernardo. Para entrar no grupo do Náutico? Entrar no grupo do Náutico. Só como curiosidade, é o último time que venceu o Náutico.
Sim, mas foi um jogo de um contexto muito específico. Não, mas foi... é só curiosidade, porque assim, de fato, assim, curiosamente, foi nos aflitos o jogo. O último time que venceu não foi justamente a Ponte. Que foi aquele jogo após o jogo do São Paulo, o Náutico estava pregado em campo. Isso. Mas a Ponte Preta, ela, apesar de ela ter feito uma competição que sempre se manteve aí na parte de cima da tabela, chegou a liderar, às vezes ficava ali trocando com Caxias, mas a Ponte sempre passou uma impressão de que tinha mais pontos do que futebol. Até porque era o Alberto Valentim, o treinador lá, né? Tem um elenco muito forte, mas agora tem um contexto da Ponte Preta com os problemas extracampo, né? A Ponte Preta que semana passada teve greve de jogadores, vários jogadores saindo, pedindo rescisão. Então isso pode ser uma bola de neve que traz uma indefinição aí para como vai ser o comportamento da Ponte Preta nesse quadrangular. Fora que o São Bernardo, para mim, se eu fosse definir hoje, Cássio, eu diria que o melhor time da Série C hoje é o Náutico. Mas se você me perguntasse o segundo, eu diria o São Bernardo, mesmo com o tropeço de hoje. O Caxias, pelo volume de vitórias, eu respeito, tá? É vitória demais, assim, irmão. 12 e 16, empata, 12 e 16 é chato. Mas o São Bernardo, quando você olha o time do São Bernardo, o time do São Bernardo parece um time de Série B, que são jogadores físicos, jogadores velozes. É muito diferente com todo respeito, de um Floresta, por exemplo. Você olha para o Floresta, você vê um Ludic na lateral direita, você vê o centroavante Jean. Parece aquele catadão da Série D que dá certo. O Ipiranga de vez em quando faz isso. O Ipiranga faz um catadão da D e às vezes dá certo. Pronto, é o que o Floresta fez. Já o time do São Bernardo assusta, sim. É um time muito forte fisicamente. O Londrina, apesar de ter sido vencido pelo Náutico na rodada passada, é um time que eu acho que tem uma capacidade técnica elevada também, tá? Eu evitaria São Bernardo e Londrina. Eu prefiro pegar Ponto Preto. Agora, na parte de baixo, que seria o sexto e o sétimo, primeiro que vai ser difícil você conseguir cravar alguma coisa, porque a indefinição... Na última rodada, esse sexto e o sétimo vai ficar mudando conforme o decorrer da última rodada. Aos 40 do segundo tempo, alguém vai fazer um gol e vai mudar tudo. Mas do jeito que está hoje, eu fechava a causa. Muito por causa do Floresta. Não, acho que eu queria pegar a Confiança. Querer eu não queria, não. Mas tem que vir alguém, né? Então, eu preferi o Brusque, por exemplo. Desses times que estão aí nessa região disputando as últimas colocações do G8, eu queria evitar principalmente o CSA, porque eu acho o elenco do CSA forte e o Náutico tem um retrospecto muito ruim contra o CSA, um retrospecto recente muito ruim, tá? O Guarani, talvez a minha cota de pegar time de camisa eu já tinha preenchido com a Ponte, tá? Eu acho que eu não quero pegar Ponte e Guarani, não. Apesar de que o Náutico tem um retrospecto bom com o Guarani, recente, bom, mas pegar Ponte e Guarani eu acho que já dá muita chance pro azar, né? 2 times de Campinas, que esses quadrangular, vai que esses 2 times aí combinam o resultado, cada um ganha uma, o que traria uma dificuldade maior para os outros adversários. Então, eu não vou dar, assim, tanta sopa não de querer pegar os 2. Mas evitaria o CSA e talvez o Confiança. Cara, o Confiança, eu lembro que a gente fez aqui o pós-jogo, né, no início da Série C, né, Náutico Confiança, a gente falava aqui que eu lembro que eu falei aqui, pô, o Confiança joga bola bem, só que se defende muito mal. Mas ele tinha jogado bem contra o Botafogo na primeira rodada, tomou 3-0, criou chances contra o Náutico, mas tomou 2-0 ali, o time defensivamente muito abaixo, mas agora engrenou. Inclusive, depois do Náutico, é o time que tá mais tempo sem perder, tá? É o Confiança, 8 jogos. Então, o time que tá crescendo pode chegar à final da Copa do Nordeste, né? Também tem esse detalhe. A turma no chat tá brincando, dizendo que não, o Rato não quer pegar ninguém. É melhor subir os 4. Veja, é natural que você faça o exercício de tentar buscar o caminho mais fácil. Isso aí é da natureza da gente sempre olhar por esse lado. Então, na verdade, eu estou trazendo para reflexão algumas opções. Cássio, por exemplo, ficou surpreso quando eu falei que preferia enfrentar a Ponte Preta por causa do peso que a Ponte Preta tem, da camisa da Ponte Preta, e também porque fez um campeonato muito regular. Mas eu estou apostando mais na questão dos problemas que eles estão tendo no extracampo, agora recente, e também porque se não pegar a Ponte, é porque vai pegar o São Bernardo e o Londrina. E eu acho o São Bernardo e Londrina mais time do que a Ponte Preta. Muito bem. E você, Cássio? Qual seria o grupo ideal para o Náutico?
Olha, a tendência é o Náutico não ter o Caxias, eu acho isso bom. Essa Ponte Preta, eu concordo com o contexto que Atos trouxe, o Náutico estava pregado, né, era que tinha sido um jogo de muita intensidade contra o São Paulo, e ainda assim, o próprio jogo foi um jogo de contexto, assim, na vitória, da forma como a Ponte Preta ganhou aquela partida. E está numa crise braba lá, então pode ser... assim, Náutico e Ponte Preta, inclusive, tem histórico de quadrangular. Assim, disputaram um jogo clássico em 97, na última rodada da Série B. Passou 11 da manhã na Band, narração do Luciano do Vale. Não sei se a galera da velha guarda lembra aí. Os jovens, provavelmente não. O Londrina, eu acho que o Londrina seria bom ter Ponte Preta e Londrina, porque ainda que o Londrina faça um grande movimento, não costuma, é impressionante como não costuma... assim, transformar o Estádio do Café, até mais, né, poder ser no VGD, que é o estádio próprio do time, mas está jogando o Estádio do Café, que é bem maior. Jogar lá, assim, o gramado é impraticável. Assim. Mas eu acho que o Náutico ganhou lá com autoridade. Foi lá e o outro time não estava brinca. Eu achei que aquele jogo ali é um jogo que pode ser repetido daquela forma. Tipo, ali não foi um Londrina poupando, um Londrina pensando não sei o quê. Ali era o Londrina completamente interessado no jogo e o jogo acabou... Detalhe, só não foi mais fácil porque o Náutico perdeu aquele gol no primeiro tempo, com os dois caras furando em cima da linha. O São Bernardo eu acho que não é legal. Isso aí seria bom ter na outra chave. E tem a turma ali que vai chegar nessa reta final, né? Nessas 3 vagas que restam ainda, do 6º, 7º e 8º. Historicamente, um paulista sempre sobe, né? Veja, o Guarani está batalhando demais. Inclusive, aí fez 7 dos últimos 9 pontos, como a gente está vendo aí nas cozinhas ali da... e o Guarani, por exemplo, ao contrário do Londrina, o Guarani eu acho que é um time que pode fazer o Brinco de Ouro pulsar, assim, numa fase final, pela tradição, pelo tamanho que tem, pela forma como pode mobilizar, que é a cidade de Campinas, né? Então, assim, a gente falou um pouco da Ponte Preta, mesmo toda essa crise, beleza, ter os 2 de Campinas no mesmo grupo é bronca, até por uma questão lógica, já que Atos está dizendo negociou, se eu aceitar, bota a Ponte Preta, mas assim, ter Ponte Preta e Guarani eu já não acho muito legal, não. Não, é pesado. Apesar que no Brinco de Ouro, contra o Guarani, Cássio, os últimos 4 jogos que o Náutico jogou no Brinco de Ouro, o Náutico venceu 3. Tá com um retrospecto bom jogando lá em Campinas contra o Guarani. Olha, a gente vai continuar o programa aqui, mas falar para o pessoal que fiquem ligados aí que Atos Insider talvez entre em campo daqui a pouco. Estou tentando confirmar aqui. Isso é o que? Twitter? Nova contratação do Náutico. O Náutico está para anunciar um atacante amanhã. Estou tentando confirmar o nome. Se confirmar, eu digo aqui. Muito bem. Então vamos seguir aqui. Né, sobre classificação, a gente já falou, né? O Náutico está encaminhado e aí... Até o Meu Belo, viu? O Meu Belo, se ganhar amanhã, ele vai para 22, viu? Se a gente ganhar do Ipiranga, em Erechim é difícil. Vai chegar o dia do Botafogo, não é possível não, pô. Assim, realmente não é possível. Vai. E eu acho que no dia que chegar vai ser justamente isso, pegando a vaga. Não vai ser fazendo essas campanhas de primeira fase, fazendo graça na primeira fase, depois sucumbir, não. Vai ser... esse papel o Botafogo já exerceu, tá na hora de tentar fazer diferente. Ó, mesmo, bora crescer na reta final para ver se sai diferente. Geralmente sempre começa bem e vai caindo, né? Vai caindo na fase final e não sobe, né? Esse ano tá ao contrário, né? Melhorou agora com o retorno do Evaristo Pisa. 3 vitórias em 5 jogos. Se vencer amanhã, a gente entra aí. Bom, daqui a pouco o Atos vai dar o furo, né? Fiquem ligados aqui, mas tem um campinho. Informação tem prioridade? Tem. Vai dar agora? Ou você quer segurar a audiência? Vamos segurar a audiência para depois do campinho. Mas aí não pode alguém do GE dar antes, não, né? Não. Só fazer. Notícia desse tipo assim não se segura, não, viu? Essa é uma coisa falando como jornalista e tal. Assim. O meu medo é tipo, chega lá o GE Pernambuco. E sobretudo porque na hora que ele falou aqui, ele já disse, existe a notícia. Então break news, vai, Atsildo, solta aí. Veja, o negócio é o seguinte: o Guilherme dos Anjos, que deu a coletiva hoje, de vez em quando, quem dá a coletiva é o filho do Guilherme dos Anjos, né, o Guilherme dos Anjos. Ele disse que teria um atacante chegando agora no começo da semana, tá? Aí, eu tentando aqui saber quem era esse nome, não, pelo que eu apurei aqui, não tá 100% certo, mas se trata do velho conhecido Samuel Otsanga.
Samuel Otsânia, que há umas 3 semanas atrás o Náutico já tinha tentado trazer novamente. Preparar. Vai, O fala. jogador é Samuel Otsânia. Assim, nada mais náutico do que trazer Samuel Otsânia novamente. Porra. O Criciúma está tentando uma negociação com ele para fora, está esperando um posicionamento até segunda ou terça-feira, uma coisa assim. Não acontecendo isso, o jogador vem para o Náutico. Atos, eu tô rindo aqui porque tu falasse assim, ó. E o jogador é um velho conhecido. Eu vou falar como eu achei que tu fosse falar, tu prepara-se. E o jogador é um velho conhecido. Gonçalo Paciência. Que foi oferecido, viu? Foi oferecido. Tu falasse de um jeito assim que eu disse, não é possível assim. Gonçalo Paciência. Foi oferecido. O empresário ofereceu ele ao Náutico. Veja só, que faz. Aí o Náutico olhou assim, barato é esse valor aqui? É só isso? Olha, não era barato. Assim, ficou só nessa parte do empresário Não, é oferecendo. caro pra caramba, pô. Não andou nada, mas eu vou dizer uma coisa pra tu. Eu não sei se eu queria, não. Eu tenho pra mim que o combalido Mezenga é capaz de entregar esse restinho E do não é só campeonato, isso, mas- não. Não é só isso, não. Não é só isso, não. Quando eu falei há pouco, meu irmão, você não pode colocar. Você não pode. O time tá. O grupo de Hélio dos Anjos está fechado. Se esse grupo tiver uma abertura, por exemplo, para uma contratação como essa que todo mundo conhece, ou seja, é um retorno de um cara que já é da. Assim, se for um jogador que fosse para entregar em campo tudo, e aí você conversa com ele, tá? Mas se é um jogador que está com dúvida e que de alguma forma assim, não vai deixar de ir para a praia. Assim, o grupo deixa o grupo não tá muito organizado. É isso que eu estava querendo dizer antes, assim, para não baixar essa guarda, assim, não ter qualquer tipo de influenciazinha para Eu acho que se for um nome com muito holofote, eu acho que é ruim, viu? Um cara ganhando muito mais, aí já. O jogador é muito ciumento, Atildo. Exatamente, é isso que eu tô dizendo, exatamente isso que eu tô dizendo, Fábio. Ô, Cássio, a experiência de Cássio no jornalismo é algo assim. Aprendam, pessoal. Vocês que estão estudando aí, aprendam com o homem. Já saiu no GE, Cássio. Mas eu garanti essa. Eu perguntei, eu falei aqui, se não tem um risco. Já saiu, Cássio. Mas Cássio o filho de Cássio aí. Tem que notícia que segura e tem notícia que não segura. No sentido quando você apura com uma fonte, onde você sabe. Aquele é o único, tipo, uma fonte que você tem muita confiança e que determinada notícia você não consegue imaginar que aquilo possa sair de outro lugar, já ser gerado em outro lugar. Aí você pode até algum momento, então, vou esperar um pouquinho, vou trabalhar mais essa notícia, vou fazer um texto mais arrumado e tal, uma reportagem, sei lá qual a mídia que o cara estiver usando, seja na rádio, seja na televisão. Mas, assim, nesse mundo do futebol, meu irmão, onde é empresário pra caramba, diretor pra caramba, assim, onde é muita gente atrás da mesma coisa, é muito difícil durar mais do que 5 minutos. Pô. Então, assim, que bom que saiu no podcast 45. Com 45 segundos. Mas é assim, pô, mas é o breaking news. Breaking news é isso, pô. Quando dá o breaking news na Globo, a CNN já entra rasgando 1 minuto depois. É breaking news também, nem liga, inclusive. Se tá dando depois. Pô, mas a galera ficou muito animada não, viu, Atildo, com o Samuel. A galera achou... Não fica tão animada mesmo, não. Veja, eu vou dizer uma coisa. Quando especulou ele, há quase um mês atrás, eu confesso que eu fiquei bastante irritado. O Náutico não era o Náutico em campo, não era o Náutico que é hoje, tá? Então, eu ainda estava esperando uma evolução do time e você trazer em Samuel ali uma esperança para o time melhorar me deixou bastante irritado. Porém, agora, nesse momento, eu sabendo que eu já tenho um time em campo e tenho até algumas opções, como você ressaltou, Fábio, eu vou fazer vista grossa, sabe por quê? Existe algo... Todo mundo está encaixando bem, né, Atildo? Então, seja mais um, né? E é porque tem algo no Samuel que eu tenho certeza que é isso o motivo que ele está vindo. Samuel está vindo para o Náutico não é porque a diretoria do Náutico quer o jogador. Quem quer o jogador dessa vez é Hélio dos Anjos, Hélio Guilherme dos Anjos. E qual é a principal característica em Samuel que eu ressaltei aqui durante todo o ano? Tem que ser, inclusive, né? Eu sempre ressaltei isso, Cássio, que ele é muito bom em dar pressão no adversário. Ele tem um bote muito rápido. Inclusive aquele gol... Eu acho que ele pode ajudar. Ele só não vai ser
a mesma característica de alguns reforços da Série D, quando teve gente que contratou titular, tem gente que arrumou titular para a reta final, tá ligado? Para mata-mata. Mas Eu acho que não é o caso, mas pode ser não, útil. mais contexto de segundo tempo, para ficar brigando pela bola o tempo todo. Teve uma imagem que eu brinquei com isso, mas foi sério, tá? Quando o Náutico venceu na última partida, a última rodada, o time do Londrina, Mezenga, quando faz aquele golaço, tem uma imagem, Fábio e Cássio, que Mezenga faz o golaço, ele sai para comemorar, ele vai comemorar com a equipe junto de Hélio. Hélio tá dando instrução para ele, porra. Como quem diz, marque o lateral. O cara acabou de fazer um gol que nível Puskas e Hélio tá ali, meu amigo. Olha, tem que marcar aqui a saída de bola. Então eu vejo em Samuel a utilização dessa forma. Segundo tempo, o Náutico no contexto de jogo ali, que precisa estar mordendo a saída de bola do adversário, bota Samuel ali, porque uma coisa eu garanto, isso ele sabe fazer. E como ninguém, tá? Quando você acha que Samuel não vai chegar na bola, ele chega. Ele dá uma pontada ali, chega. E quem fazia isso no Náutico, Fábio, era Lucas Cardoso, que apesar de jogar em outra posição, ele é um meia, fazia exatamente essa função de ficar mordendo no pé do adversário, e Lucas Cardoso machucou, tá? Machucou uma lesão com certo grau de gravidade, foi joelho. Tem uma previsão para ele voltar ali, talvez na primeira rodada do quadrangular final ou na segunda. Mas é uma previsão um pouco otimista, tá? Não esperem, assim, 100% confiante que vai vir um Lucas Cardoso inteiraço. Eu não estou confiando muito nisso. Então, é aquele tipo de volta que é programado porque tem um campeonato para se disputar. Porque eu acho que outra situação era capaz de Lucas Cardoso ir para a faca. Muito bem, então Samuel voltando aí ao Náutico. Não, voltando não, calma. Quase voltando. Aí, Quase voltando ao Náutico. São ainda com o Criciúma, mas é o jogador que Guilherme dos Anjos se referiu na coletiva, Fábio. Uhum. Muito bem. Bom, tem uma galera aqui que gostou, né? O Paulo Paiva falou que vai dar uma canseira nos adversários. O Reapô falou: fôlego ele tem, mata qualquer defesa adversária. O Gabriel pergunta se seria o ataque mais físico dessa Série C. Seria, né? Assim, o Mezenga não tanto, né? Não, apesar que, para o nível Mezenga, ele anda correndo bastante. Muito bem. Bom, vamos para o campinho, mas antes de falar da nossa parceira aqui, tá? Quando tem um Shine Box. encaixe... Então, desculpa, só dizer, quando tem um encaixe, meu irmão, Uhum. corre todo mundo, pô. Assim, quando o coletivo funciona, né? O cara que entra ali é mais fácil, né? O cara que entra num time bagunçado aí é mais difícil ele dar resultado. Bom, mas antes da gente começar o campinho, falar aqui da Shining Box, né? A nossa parceira aqui, o melhor da comida chinesa, yakisoba, poke, macarrão oriental e outros diversos pratos aí da culinária chinesa. É no Shining Box, tá? Inclusive tem um QR Code na tela aqui que você aponta a câmera do seu celular e você é direcionado para a unidade mais próxima aí do Shining Box Recife, aí mais próxima da sua casa, para você pedir aí o seu jantar, o seu almoço, enfim. Tem um QR Code aqui, mas também tem um aplicativo, tá? O aplicativo é muito bom porque lá tem cashback. Então, ou pelo QR Code ou pelo aplicativo do Shining Box, para você fazer o seu pedido, peça agora aí. O melhor da comida chinesa é no Shining Box, que é nossa parceiraça aqui no 45 minutos. Bom, vamos para o campinho. Muriel, trabalhou pouco, hein? Esse daí mal pegou na bola hoje, assim. Eu vou colocar o verde claro porque ele tá na sequência de 8 jogos sem tomar gol, pô. Ele vai ser beneficiado por esse histórico. Já teve jogos muito importantes. Mas, pô, o goleiro que tá 8 jogos sem tomar gol, daqui a pouco ele começa a mirar. Foi Neneca, foi Cássio? Que tinha o recorde. Eu acho que foi Neneca, ali 74, Neneca. Daqui a pouco ele vai mirar, né? Talvez não termine. 1636. Eu lembro, eu tinha o Guinness Book 94, 1636 minutos, 1974, 18 partidas. Se terminar. Não tem mais jogo, né, esse ano para isso. Se terminar a competição sem tomar gol, vai ser 16 jogos sem tomar gol. Aí vai faltar um joguinho, né? Aí marca uns amistosos contra o Santa Cruz, que vai estar de férias. Não, pô, mas quando o ano passa. Não, pô, empresta pro esporte, Cássio Zip. Você não queria, não, Muriel? Não. Reta final. Quem?
Emprestar o Muriel pro Sport para ele bater o recorde. Até engasgou, Cássio. Depende do recorde que você está falando, pô. Atrás de recorde a turma tá indo, mas eu não sei exatamente o que você está falando. Não, para ele ter mais jogos para disputar. Não, pô, mas o Náutico pode quebrar, se fosse o caso, assim, se fosse o caso, pode quebrar em 2026, pô. Tipo, o ano não zera tudo, não, pô. Imagina. É verdade. E vai ser mais fácil, né? Contra. Muito mais, inclusive. Mas imagina perder o recorde contra o Maguari. Seria frustrante. Merece, né? Se perder, com todo respeito, mas mereceria, né? Gol daquele Maicon. Não tem um Maicon aí, né? Que fez gol pra caramba no Pernambucano. Pedro Maicon. Pedro Maicon, é. Pedro Maicon acaba com o recorde de Muriel. Bom, dupla de zaga, Maestro e Ryan. Colocar o verdezinho aí mais claro em Mastro, muito seguro, tá? Bom zagueiro. Depois que entrou, manteve o nível de Matheus Silva e Carlos. O Gabriel lembrou aqui que se chegar na final seriam mais 2 jogos, aí seriam 18 jogos, então ainda dá. Ainda tem a final. O Ryan tem suas falhas, tá? No primeiro tempo falhou, o time do Anápolis teve uma chance ali, a saída de Muriel foi uma boa recuperação do Igor Pereira, tá? Igor Pereira deu uma boa travada na bola e salvou a vida do Ryan. Colocar um laranja aí para o Ryan. Qual é a dupla ideal, Atusildo? Temos Carlinhos, o Matheus Silva, o Maestro, Carlinhos. Aí que você falou que foi muito bem. Carlinhos e Matheus Silva, porque eu acho que, pelo que eles estão atuando, não tem muita diferença entre os três, não, tá? Eu acho que o Matheus Silva é um pouco à frente. Eu tô respeitando muito a fase do Carlinhos. Carlinhos deu uma guinada assim. Aquelas falhinhas que ele costumava cometer, ele parou de cometer, tem que ser justo. Então eu respeito muito isso. Eu coloco o Carlinhos ainda como segundo, mas João Mastro é um zagueiro que vem ali junto dele. Agora o restante é muito abaixo. Né? Muito bem, vamos para Arnaldo. Virou o Carlos Alberto Torres, né, Atos, nesses últimos meses. Falar para Arnaldo que se ele precisar que alguém faça no potinho para ele, eu faço, para garantir, assim, para não ter nada, né? E vai que tem algum problema, né? A turma ali depois do jogo, faz aqui no potinho e tiver turbinado, porque o homem tá correndo. Viu? O homem tá correndo demais, assim, é outro jogador na mão de Hélio dos Anjos. E termina os 90 minutos, não precisa de substituição mais. E vai tendo uma crescente física durante o jogo. Eu vou colocar um... Rapaz, assim, ele produziu tanto no primeiro tempo. Eu vou colocar o Vento Paulo Sérgio. Ele e Hélio Borges ali no primeiro tempo... Carlos Alberto Torres e Jairzinho, basicamente. Aquele primeiro tempo ali. Bom, Igor Fernandes. Veja, a partida de Igor Fernandes dessa vez não foi muito boa, não. Viu? Ele que vinha numa alta muito grande, dessa vez foi mais oscilante. Até cair com a bunda no chão, teve um lance que ele caiu, ele estava andando para trás com a posse de bola, tá? Teve que se levantar muito rápido ali. Teve um outro lance também que ele deu uma vacilada, o Ryan chegou para salvar ele. Eu vou colocar o laranja em Igor Fernandes para ser bem justo assim com a partida dele, e foi um contraste muito grande para as partidas que ele vinha fazendo. Muito bem, então defesa avaliada, o Nevelin fala, futebol é bronca, quem diria que Arnaldo poderia ser recuperado? Pois é, né? Atos Rildo não acreditou, ele mandou uma mensagem lá pro Granja, não foi, o Arnaldo? Pô, vou me recuperar, deixa eu ficar aqui. Atos Rildo duvidou da capacidade do Arnaldo e agora Arnaldo calou a boca de Atos Rildo e de toda a torcida do Náutico que o criticava. Ele só esqueceu de avisar na mensagem que ele precisava que contratasse Hélio dos Anjos também, né? Sim. Isso aí ele esqueceu de avisar. É bom, um treinador ajuda, né? Bom, hoje com o meio de campo muitos desfalques, né? A gente não teve aí o Marco Antônio, o Auremi, né? O Lucas. Tivemos Igor Pereira, o Anderson e Patrick Alan. Igor Pereira é um monstro, assim. É o jogador mais valioso do Náutico. Eu digo mais valioso porque vai entrar contextos de idade. É um jogador muito jovem, só me engano, tem 22 anos. É um jogador que tem um perfil, um porte que interessa a times, sei lá, a Série B, até um
time de Série A, se for o caso. Eu acho que ele precisa ter uma boa fase por um tempo um pouco mais prolongado, né, para poder despertar interesse no time de Série A. Então, eu tenho certeza que ele está sendo muito observado e eu espero que o Náutico consiga essa renovação. Vou colocar o Vento Paulo Sérgio em Igor Pereira, tá? Porque reta final do jogo ali, ele em cima dos caras, roubando bola, dando carrinho perfeito, assim, é um monstro. Jogador da porra. E o pior é que esse cara aí passou um ano e alguns meses, a temporada passada toda, e o começo dessa temporada, toda a torcida falando que ele tinha que jogar e nenhum treinador botava ele para jogar, e só na mão de Hélio dos Anjos é que, de fato, ele se firmou por oportunidade, que faltava oportunidade, na verdade, né? E agora é um pilar desse time. O Wenderson. O jogo de Wenderson foi um jogo, assim, um bom jogo, tá? Ele entrou para se provar também que o jogador que, quando foi contratado, se esperava muito. Teve até um iniciozinho bom, interessante, o tipo de movimentação que ele criava. Depois, assim, foi ladeira abaixo. Eu fiquei sabendo que ele teve alguns problemas pessoais, assim, não vale aqui vir ao caso do que se trata, mas que quando você fica sabendo, você diz, pô, é difícil você conseguir ter foco no futebol, na sua profissão, com esses problemas. São problemas, assim, chatos de você ter que lidar no dia a dia, e pode ter certeza que isso afetou, tá? E agora ele está numa recuperação lenta, porque às vezes falta oportunidade, porque Marco Antônio e Igor Pereira são donos da posição. Teve a oportunidade hoje, eu acho que ele jogou bem. Eu gostei, vou colocar um verdezinho claro aí para ele. Muito bem. E o Patrick Alan? Eu gostei do Patrick Alan, tá? Para mim, assim, lembrou muito o Patrick Alan da última. Acho que foi muito bem no primeiro tempo. Eu gostei. Ele tá mais dinâmico, tá conseguindo. É aquela coisa, quando o time tem encaixado, tudo ajuda. Então, ele tá conseguindo ter mais espaço, que às vezes o Patrick Alan precisa de espaço. Quando a marcação tá muito em cima dele, ele é um jogador ali que demora às vezes para tomar uma decisão, ele acaba ali tendo uma bola roubada, chutando travado. No jogo de hoje, ele estava com certo espaço, ele estava conseguindo fazer boas articulações. Eu gostei da movimentação, ele tá num clima diferente. Desde daquela última partida nos Aflitos, onde ele decidiu o jogo, acho que ele tirou um peso assim dos ombros. Eu gostei da partida do Patrick Alan. Vou colocar um verdezinho para ele. Eu vi algumas pessoas fazendo algumas críticas, tá? Mas eu gostei. Mas ainda ele é o Lucas como titular. Quem você prefere? Eu preferi o Lucas. Porque o Lucas é outro tipo de jogador, é outro estilo, é um jogador mais moderno. O Lucas é mais jogador. Mas essa fase do Patrick Alan não deixa muito a desejar, não, tá? Bom, vamos pro ataque. Hélio Borges, Vinícius e Mezenga, né? O trio titular. Eu gostei muito do Vinícius. Veja, eu vou colocar o Vento Paulo Sérgio pro Vinícius, porque a quantidade de bola que ele consegue pelo lado dele adentrar a área, ele deu assistência, ele deu uma voltando para Patrick Alan, que o Patrick Alan não conseguiu pegar bem na bola. É o que você espera de um jogador que joga pelo lado do campo. É que toda a bola que ele pegue, ele consiga fluir. Ele consiga entrar dentro da área e consiga dar o passe. Ou finalizar, se for o caso. Então, Vinícius fez tudo o que eu espero que ele faça. Deixa esse ver Paulo Sérgio aí com o Vinícius. Hélio Borges teve uma alta produção no jogo. É bem verdade que, diferente do Vinícius, por exemplo, que conseguiu assistência, o Hélio Borges não conseguiu, de fato, fazer um gol, nem fazer uma assistência. Teve um lance assim que o juiz sacaneou ali com ele, porque ele saiu na cara do gol, na verdade, e seria o segundo gol do Náutico ali, seria uma assistência para ele, né, que ele tocou para o Igor Bolt. Eu estou entre o Verde Claro e o Paulo Sérgio para Hélio Borges. Eu vou dar o Paulo Sérgio para Hélio Borges. Eu acho que foi um pouquinho abaixo de Vinícius, mas eu acho que vale. Hoje eu estou distribuindo Paulo Sérgio por aí. Muito bem. E Mezenga? Não tivemos Paulo Sérgio, Paulo né? Sérgio jogou por qual motivo? Querido Paulo Sérgio, né? Aí você me quebra. O Mezenga eu vou colocar um laranjinha pro Mezenga, tá? Eu não desgostei muito da partida dele, não.
Mas eu tenho certeza que tem um monte de gente sedenta aí. Olha, hoje é Atozinho, Paz e Amor. É distribuindo Verde Paulo Sérgio. E como eu tenho certeza que a audiência tá doidinha para ver um laranja para a Mezenga, vou deixar esse laranja para a Mezenga, apesar que eu não desgostei tanto do jogo dele, não. Muito bem. Por falar em audiência, grande audiência, tá? Mas vocês estão esquecendo do like. Menos da metade de vocês que estão ao vivo deixaram um like. Então, reforçar nesse finzinho aí, o like é super importante para dar aquela engajada bonita no vídeo. Bom, vamos pro banco, né? Tivemos Raimar, o Samuel, o Felipe, o Kelvin e o Bolt, né? Autor do gol. O Raimar, eu acho que foi discreto. Vou deixar o amarelinho com ele. O Samuel e o Felipe eu vou deixar sem nota. Entraram muito, muito no final ali. Não deu para observar tanta coisa. O Kelvin, a participação também foi muito discreto. Agora não estou lembrado com quanto tempo o Kelvin entrou. Mas o Igor Bolt pode colocar aí o verdezinho Paulo Sérgio, porque autor do gol entrou na posição de centroavante. Eu respeito muito o centroavante quando decide um jogo, tá? Ele, apesar de... Já jogou assim na carreira, mas não é um centroavante como o Mezenga é. Mas no Náutico, ele veio para, se preciso, fazer essa função também, tá? Então, ele entrou como centroavante e fez um gol de centroavante e decidiu o jogo. Então, quando o centroavante aparece dessa forma, eu costumo valorizar bem, tá? O Kelvin eu vou deixar com o amarelo também. O Kelvin entrar aos 35, né? No segundo tempo ali na parte. Coloca branco, o Náutico já estava ali amarrando o jogo para levar para o apito final. Bom, dos Paulo Sérgios, quem foi o melhor? Deixa eu pensar aqui. Eu vou ficar com o Arnaldo, dessa moral para o Arnaldo aí. Muito bem, Arnaldo melhor em campo. E para fechar, Hélio dos Anjos, Atuzildo. Veio Paulo Sérgio para Hélio dos Anjos. Não podia ser, né? O time teve o quê? 5, né? Verdes, Paulo Sérgio e o Hélio dos Anjos aí também com a maior avaliação. Muito bom dentro das 4 linhas e espetacular fora. Fora das 4 linhas, gerenciando o grupo, gerenciando pessoas, um dos melhores técnicos do Brasil. E dentro do Náutico, assim, é um dos melhores trabalhos do Náutico, assim, pode botar um bom recorte, 10 anos, assim, um dos grandes trabalhos, assim, é um recorte de meses, um trabalho que não acabou ainda, que no fim das contas fica marcado se subiu ou se não subiu, mas você pega o seguinte, como era o Náutico? O Náutico de Marquinhos Santos. O Náutico que perde a Itabaiana e a justificativa do treinador foi, mas veja, o Náutico não ganha estresse há 20 anos. Eu nunca esqueci essa entrevista, assim, uma das coisas mais desastrosas, uma das entrevistas mais desastrosas que eu já vi. Um time que não se acertava, o time que tinha feito um pernambucano ruim. Aí, de repente, chega um treinador da casa que a torcida queria muito. De vez em quando, o torcedor, de vez em quando é assim, modo de falar. Na verdade, é muitas vezes. Mas o torcedor, ele entende. Eu vou dar um exemplo para quem assistiu de tarde: Santos e Vasco. 54 mil pessoas no Morumbi. O Santos fez um primeiro tempo bem regular, foi para o intervalo, perdendo por 1-0. A torcida não gostou, não gostou da apresentação, volta do intervalo. O Kleber Xavier, que era o treinador do Santos, não fez nenhuma alteração. Quando a torcida percebeu que não ia ter mudança, começou a chamar o cara de burro antes de começar o segundo tempo. Quando a bola rolou do segundo tempo, em 17 minutos o Vasco fez 4 gols. O jogo estava 5-0 e o treinador ainda não tinha feito mudanças. Assim, é uma das maiores maluquices que eu já vi um treinador fazer. A torcida avisou no intervalo, ou seja, todo mundo viu. Sabe aquele negócio onde tá todo mundo vendo que o negócio não tá bom? Em uma pessoa acha diferente. Então, nesse caso do Náutico, a torcida do Náutico estava enxergando e a diretoria teve que fazer aquela questão das arestas, mas a diretoria meio que, talvez pelo momento que o clube estava, disse, querem Hélio, toma Hélio. Mas eu acho que nem a direção do Náutico achava que a resposta ia ser nesse naipe. A escolha de Hélio ela foi muito mais um escudo para uma direção extremamente pressionada naquele momento, de um time que não estava se encontrando, e vai com Hélio, pelo menos ele vai ser um para-raio das críticas.
Só que aí, o trabalho dele dos Anjos, com o filho dele, com o Guilherme, assim, nesse Náutico, na Série C, é uma coisa assim, impressionante. Tomara que o trabalho termine bem como vem sendo até agora, porque isso é que vai marcar esse trabalho. Mas, pela retomada que o Náutico conseguiu fazer até aqui, eu falei 10 anos, assim, só para dar um recorte, um período, mas assim, qual foi o. Não foi, você pode buscar o pouso. É difícil achar, tá? Não, tirando o próprio Hélio de 2021. Porque o acesso foi no último lance que veio o pênalti, senão não subia. O título de Roberto Fernandes, ele entrou no último jogo. Assim, tirando 2021, com o próprio Hélio, você só vai retomar em 2012 com o Galo, na Série A. Com o Galo, né? Falou dado. Porque, veja. Não é porque eu vi dado, mas falou Galo, né? Claro, né? Galo 2012 na Série A. Porque durante isso teve um quinto lugar com o Dalpozo. Com muitas críticas. Tem aquele de perder o acesso na última rodada, que é o que eu falo. Se sobe aquele, seria um bom trabalho. Foi com o Givanildo chegando nas rodadas finais. Nas finais não. Ele pegou umas 12 rodadas ali. Mas se sobe, ficaria marcado pela recuperação. Assim como o próprio Hélio ficou marcado, porque muita gente acha que ele treinou a campanha toda de 2006. Era Paulo Campos. Hélio entra na reta final e vira o cara do acesso. Então, o resultado precisa existir. Se aquele jogo que com o Givanildo do Náutico sobe, aquele trabalho seria bom. Como todo mundo diz que o de Hélio foi bom em 2006. E para você ver como uma vitória e uma derrota muda as coisas. Não só a vitória e a derrota, mas também como se deu o jogo. Porque esse jogo ficou conhecido como o treinador que perdeu a partida. Que foi um jogo que Diniz engoliu o Náutico. Diniz era do Oeste, né? Do Oeste. Engoliu Givanildo Oliveira naquele jogo e o Náutico perdeu acesso. E aí fica marcado negativamente. Assim, o ônus e o bônus e o ônus, naturalmente. Muito bem, então passado a régua aí em Náutico 1, Anápolis 0, Náutico classificado aí para o quadrangular final, né, da Série C, semifinal, mas em relação ao acesso é o quadrangular final, né. 2 rodadas, São Bernardo no próximo final de semana fora de casa e fecha contra o Ituano em casa. Bom, é isso, companheiros. Valeu, Atuzildo. Cássio Zípolo, agora é só para amanhã, né, energias positivas para o nosso Santa, né. Amanhã é... Sim, até só para falar até agora, esses 3 jogos, uma coisa muito comum, foram 26.104 pessoas na Ilha do Retiro, e o estádio cabe 26.345, 13.690 hoje nos aflitos. É um fim de semana com todo mundo tendo ótimos públicos. O do Sport foi o segundo maior do Sport no ano, esse do Náutico foi o terceiro maior do Náutico no ano, o do Santa, que o Santa fez uma parcial pouco antes de começar essa live, já anunciou 38 mil, será o maior do Santa e o maior do futebol pernambucano no ano. Então, assim, quase 80 mil pessoas a gente vai ver nesses jogos de Náutico e Santa Sport, nesses 3 dias seguidos, com a taxa de ocupação beirando 80%, a quantidade de lugares disponíveis. Né? O estado do Náutico, acho que é 18.694, acho que é a capacidade liberada dos aflitos. Deu mais 72% de aproveitamento. É muito, assim, é muito relevante, é muito relevante, tá? Já que você está falando do Santa amanhã, a gente tem naturalmente a análise do jogo de ida das oitavas de Santa e Altos, e eu acho que depois vem o raio-x da A, não está confirmado não, tá? Eu confesso que se teve alguma resolução no grupo, passou batido, mas a tendência é que se não for amanhã, acho que é amanhã, mas se não for amanhã vai para terça-feira, mas a tendência é que faz o Santa e já emenda para o raio-x da Série A. Até porque depois já tem Juventude e Vasco. Se bem que o Fred pode até esperar esse jogo. Isso, na quarta-feira, né? Esse jogo é quarta, então certamente vai ser. Terça temos o nosso Lion, né? Que vai até a Argentina enfrentar o Vélez. Isso. Não, porque se Juventude e Vasco fosse na terça-feira, até faria sentido esperar o balanço da A para já colocar esse jogo. Mas sendo na quarta-feira, então o raio-x da A deve ser amanhã, junto com Santa e Altos. É isso, né? 10h30, Celso Shigami e Arthur Silva estarão por aqui. Cássio Zípolo também, né? Aproveita. Eu entendo. Porque eu acho que já. A torcida do Santa não ficar com ciúme. Você vendo do Náutico, né? Tem que vir no do Santos. Alguns Santa, pelo menos, alguns, né? Alguns. Eu entendi Santa e Atos. Eu disse, oxê, eu vou enfrentar. Quase. Isso costuma ter também, né? Tem. Cara, as discussões Atuzildo e Arthur Silva no grupo, cara, são maravilhosas. Bom, é isso.
Valeu, companheiros. Valeu, Atuzildo, que vai agora para o segundo tempo, né? Vai lá para o TimbuCast. Valeu, Cássio. Até a próxima. Abraço. Valeu, Alan Roberto. Valeu para todo mundo que participou, interagiu. Deixa o like, ainda não deixou? Ainda dá tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera e comenta, tá? Você está vendo a versão gravada, deixa o seu comentário, que também é muito importante. Valeu, ótima semana para vocês e até.